Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus a glória de Deus, a presença do Senhor, enchendo a tua vida, a tua casa, o teu ambiente, todas as áreas da tua vida, sendo cheias da presença de Deus. Que essa presença possa encher o quarto dos nossos filhos, o nosso quarto, a sala da nossa casa. Que essa presença desfaça todo o conflito, toda rebeldia, toda briga, todo desentendimento, e que essa presença traga alegria, traga paz, traga força, traga favor, no nome de Jesus. Dentro do nosso trabalho, que essa presença de Deus desfaça todo tipo de inveja, todo tipo de competição, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede a nossa produtividade. Oramos o nome de Jesus para que as travas sejam desfeitas, as amarras e resistências espirituais sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, agora por pessoas que estão com problemas no ouvido. O Senhor me mostra pessoas com o ouvido tapado, pessoas com dor de ouvido, que elas sejam curadas agora. Se é crianças que estão com esse problema de ouvido, que agora haja cura, haja milagre de Deus, o nome de Jesus Cristo. Oro por um destravar na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, haja um romper, haja um liberar do Senhor na vida dela agora. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Afasta, Senhor, também toda angústia, todo aperto no peito, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que pesa, que saia da vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Oramos também, Pai, por pais que estão preocupados com seus filhos, filhos que estão em viagem, filhos que foram embora da cidade, do país, a trabalho. Que o Senhor guarde agora a vida desses filhos e que o Senhor guarde o coração também desse pai, dessa mãe que está preocupado, que o Senhor me mostrou. Que a mão do Senhor tire agora toda essa ansiedade. No nome de Jesus nós declaramos, Pai, que tudo que está ligado a nós está protegido, está guardado, está livre do mal e o mal não prosperará. Quebramos completamente, Pai, toda arma forjada, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para tirar a atenção, tudo aquilo que vem, Senhor, para machucar, nós declaramos por terra agora no poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Há uma pessoa de sobrenome Bordieri que está me ouvindo nesse momento. Deus está dando um grande livramento para a tua casa. Você de sobrenome Bordieri. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa com uma dor em todo o braço direito. Uma dor em todo o braço direito. Você anda muito preocupado, você anda muito estressado, seja você quem for. O Senhor está te dando alívio agora, está tirando essa dor do teu braço aí também, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Estamos ao vivo, então quero pedir a gentileza de cada pessoa que está aí junto conosco para deixar sua curtida nessa oração. Deixa aí o teu like para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque foi Deus que te trouxe nessa oração. Deus vai falar contigo e vai te abençoar também. E eu também quero pedir a você que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder, tá bom? No final, eu tenho algumas informações muito importantes aqui para compartilhar com você. No Salmo 108, verso 13, preste atenção, é uma palavra de Deus para a tua vida. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Com Deus, não é sem Deus, é com Deus, conquistaremos a vitória.
E quando você anda com Deus, acontece o que está escrito aqui. É Deus que luta contra os teus adversários. É Deus que luta contra os teus adversários. Tem gente que teria vitória se ela não fosse contra você. Mas como foi contra você, perde. Por quê? Porque está lutando contra alguém que anda com Deus. A pior coisa que tem é você se meter com alguém que anda com Deus. Se você se mete com alguém que anda com Deus, você está comprando uma briga com o próprio Deus. É por isso que você pode ficar tranquilo. Existe um Deus que cuida de você, que cuida dessa injustiça, que cuida dessa maldade, que cuida dos planos do inimigo contra a tua vida. Deus está cuidando. Ele está ali para proteger a ti, para proteger a tua casa de todo o mal, de toda a investida do inimigo. E existem alguns princípios que nós recebemos quando olhamos para a sabedoria de Deus na palavra dele. A dor é a prova da desordem. Você sabe por que você anda sofrendo? Porque tem muita coisa desorganizada na sua vida. Essa dor, essas dores de cabeça, essas preocupações que você tem, até mesmo financeiras, é porque existe desordem. Ou nas finanças, ou nos negócios, ou no casamento. Sabe, as pessoas não percebem, mas tudo aquilo que está desorganizado vai trazer dor para você. Você pode estar, sabe, por aqui, indo muito bem, mas se aqui, dentro de casa, não estiver legal, vai comprometer isso e vai comprometer todo o restante da tua vida. Então é importante nós compreendermos que a dor é a prova da desordem. A dor é a prova da desordem. É um sinal de que tem coisas na sua vida que você vai ter que resolver. Não adianta você ficar empurrando com a barriga problemas que têm que ser resolvidos. Problemas que precisam mexer neles. Você precisa ir lá, você precisa resolver, porque essa desordem vai trazer dor. Enquanto você não colocar a casa em ordem, a família em ordem, enquanto você não colocar os negócios em ordem, enquanto você não colocar as dívidas em ordem, enquanto você não colocar os relacionamentos em ordem, vai continuar trazendo dor, vai continuar lhe preocupando. Certa feita, um casal chegou para mim com um problema muito sério na empresa e eles tinham problemas com as pessoas que faziam parte da liderança deles dentro da empresa. E aquilo ali estava trazendo uma aflição para eles e todos os dias dava estresse, todos os dias dava desentendimento, todos os dias era confusão e você olhava para eles, eles estavam sugados de tanto problema. Eles chegavam em casa com a cabeça que nem um balão e então eles vieram da cidade deles para ter 5 minutos comigo e em 5 minutos eles relataram tudo o que estava acontecendo e disseram assim, nós não sabemos o que fazer porque se tirar essas pessoas, nós corremos o risco de eles levarem nossos clientes, deles começarem um negócio e eles estavam passando por uma recuperação. Então, muita coisa estava acontecendo ali naquele momento. E eles não podiam, separar as coisas, porque estava já afetando eles dentro de casa. Eles me perguntaram, o que a gente faz? E eu disse, elimine a dor. Elimine a dor. Mesmo que vocês corram o risco deles abrirem um outro negócio, mesmo que vocês tenham que pagar eles, mesmo que eles não façam mais parte da empresa, do negócio de vocês, vai trazer paz para vocês e vocês vão conseguir dar a volta por cima. Bom, foi isso que eles fizeram, chegaram lá e disseram, olha gente, agradecemos o tempo que vocês tiveram conosco e daqui para frente não podemos mais continuar juntos e seguiram o caminho deles.
e eles preocupados, mas ao mesmo tempo crendo na palavra, que quando você dá fim à desordem, a paz volta, a prosperidade volta, a alegria volta. Em 3 meses, 4 meses, eles conseguiram colocar toda a casa em ordem. E como resultado disso, a paz voltou para o ambiente, a prosperidade voltou para o ambiente, e eles ficaram muito melhor. Daí depois eles vieram de novo a mim, só que daí dessa vez não trouxeram um problema, eles vieram trazendo, sabe, o testemunho que a empresa havia conseguido se levantar, novos contratos chegaram, novos clientes chegaram, Deus colocou pessoas novas no caminho deles, pessoas mais competentes, e tudo aconteceu quando a desordem foi eliminada. Então a dor parou quando a desordem encerrou. Muitas vezes a gente não quer mexer em certas coisas da nossa vida porque a gente acha que vai ter perda, porque acha que vai dar alguma coisa errada, mas a dor cessa quando a desordem cessa na vida de uma pessoa. A segunda coisa que a gente tem que compreender é que a voz do povo não é a voz de Deus. Você já ouviu aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus? Está errado, porque a voz do povo escolheu Barrabás em vez de Jesus. Então aquele ditado que diz o que prevalece é a voz do povo, não. Se a voz do povo prevalecer, Barrabás vai ser solto e o justo vai ser crucificado. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Então você fica ouvindo todo mundo, você ouve, sabe, todo mundo, você vai num curso, você vai num evento e você ouve essas pessoas e você pensa que aquilo é a palavra de Deus para você. Não, a palavra de Deus para você não é a que vem do povo. A voz de Deus é a voz de Deus, é a voz do povo, é a voz do povo. Não dê ouvidos a coisas que não fazem parte do teu propósito. Muitas vezes a voz do povo está errada. A voz do povo te coloca em luta. A voz da tua família traz perda para você. Sabe, eu fiquei horrorizado, certa feita. Uma família veio me procurar e eles tinham uma empresa, não me lembro se era uma escola, era um negócio relacionado à educação. E eu sei que eles estavam passando por muitos problemas e a família estava pressionando eles a fechar os negócios, a fechar, sabe, a descansar, que eles não podiam estar vivendo assim, não sei o quê. Só que a escola que eles tinham pagava todas as contas deles. Pagava as contas deles, era uma bênção, foi uma porta que Deus abriu, olha só, foi uma porta que Deus abriu. Aí eles perguntaram para mim, vem cá, o que a gente faz? Eu já conversei com várias pessoas da minha família, já conversei com outras pessoas e todas dizem que, sabe, esses problemas eu tenho que largar de mão. Eu disse, tudo na vida tem problema. Qualquer empresa tem problema, qualquer coisa que você se mete a fazer vai ter problema. Agora, o que você não pode é ficar dando ouvido a pessoas que dizem para você fechar, que dizem para você divorciar, que dizem para você larga ele, que dizem para você, vive a tua vida. Tá, mas e depois? Mas depois a gente vê. Não é assim. Tem coisas que você tem que entender que não é a voz de Deus para você. Tem gente que quer mais é que você feche essa empresa. Aí você diz assim, não pode, profeta, as pessoas querem meu bem. Dá para contar nos dedos quem quer o teu bem. Eu sei que eu choco você ao falar isso, mas essa é a verdade. Você não sabe o que eu já ouvi, o que eu já vi na vida. Dá para contar nos dedos quantas pessoas querem teu bem. Não, mas a minha família quer meu bem. Eles podem até querer seu bem, mas às vezes eles não estão sendo a voz de Deus para você. Eles estão sendo a voz do povo. Eles estão sendo a voz do povo e não a voz de Deus. Porque se foi Deus que abriu a porta para você, se foi Deus que conectou você a essa pessoa, você não pode deixar o inimigo tirar ou roubar de você aquilo que foi Deus que te deu. Deus te deu esse casamento, Deus te deu essa empresa. Daí essa família começou a me contar,
como que Deus abriu a porta, né, para eles alugarem aquele espaço, transformarem numa escola, né, centenas de alunos, tudo uma bênção de Deus. Só que, claro, tinha problemas. E daí os outros diziam para eles: não, fecha, isso está só incomodando vocês, isso está só perturbando vocês. Ei, não é o projeto de Deus você fechar algo que foi Ele que te deu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Então nós temos que ter um cuidado, sabe, quando estamos ouvindo as pessoas. Nem tudo é a voz de Deus. É a voz do povo, e a voz do povo pode estar enganada. A voz de Deus nunca está enganada, mas a voz do povo, a voz da multidão, a voz das pessoas muitas vezes querem o teu lugar. Tem muita gente que gostaria de ter o teu lugar, de ter as tuas coisas, só que você olha para o lado emocional, você pensa: não, mas está sendo ruim para mim. Ei, se Deus abriu a porta para ti, Ele vai te capacitar. E um detalhe, tem certas coisas que você não tem que conversar com pessoas que não empreendem. Tem certas coisas que você não tem que conversar com quem não tem experiência. Então, não perca teu tempo dando ouvido a algumas pessoas que não tem nada de experiência naquilo que você está fazendo. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a que tem que prevalecer na nossa vida. Escreve isso aqui nos comentários. É a voz de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Escreve aí: é a voz de Deus. Sabe, as pessoas sempre dizem, as pessoas sempre querem mandar na vida dos outros, mas depois elas não ajudam a pagar a conta. Depois elas não ajudam a resolver, sabe, a falta na tua vida. É por isso que quem você tem que ouvir é Deus. Eu já vi tanta gente que quebrou por dar ouvido aos outros. Eu já vi tanta gente perdendo o que Deus deu por dar ouvido aos outros. Você tem que ouvir a Deus. Você tem que ouvir a Deus. É Deus que você tem que ouvir. A voz do povo, na maioria das vezes, está errada. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha sido luz para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir a gentileza de você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixa aí o teu like para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E que você também compartilhe, porque tem gente próximo de você que precisa muito ouvir essa palavra. Tem gente que está para tomar decisões nos próximos dias, está sendo pressionado com tanto de notícia, com tanto de pressão. Compartilhe agora com essa pessoa essa palavra, essa oração. Amém? Porque eu vou fazer uma oração por você, para que Deus traga paz no teu ambiente agora, em nome de Jesus. Amém? E eu tenho dois recados importantes para vocês. O primeiro recado é que esse domingo, olha só, eu e a minha esposa vamos fazer uma dobradinha. Minha esposa vai ministrar na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo, a minha esposa vai estar ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul. Agora pela manhã eu já pego o voo para o Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Amém? Então eu estarei em Santa Maria ministrando hoje, aliás, hoje não, amanhã, né? E amanhã minha esposa estará ministrando aqui em Alphaville. E o segundo anúncio é que as inscrições para a Escola de Profetas encerram às 9h da manhã de hoje. Agora estamos com 90% das vagas preenchidas, para a glória de Deus. Amém? Estamos com 90% das vagas preenchidas e às 9h da manhã nós vamos encerrar as inscrições, porque agora nós estamos já quase entrando nas vagas reservas que nós temos. Então, às 9h da manhã, o que é a Escola de Profetas? Para você que não sabe o que é, a Escola de Profetas é um ambiente. Serão 2 dias de evento. Você estará tanto comigo quanto com preletores de fora. Eu vou trazer preletores internacionais
e também nacionais para estarem aqui com a gente. Vamos ter atos proféticos, você vai receber palavras de direção para a tua vida e eu creio em tudo que está por trás da Escola de Profetas. Como assim o que está por trás? O que Deus faz nas escolas. Então, de repente você está precisando de uma ativação na sua vida, de um romper, você precisa de uma palavra de Deus para te dar um norte, você precisa, de um up na tua vida e você não sabe o que fazer, você não sabe como responder a determinadas coisas. Eu vou ajudar você a discernir o que Deus está falando contigo. Amém? Serão 2 dias imersos numa atmosfera profética. E quando você está numa atmosfera profética, nós liberamos muitas palavras, decretos espirituais. Então, eu convido você, já fala aí com o teu marido, com a tua esposa, porque às 9 da manhã encerra as inscrições da Escola de Profetas. Eu deixei o link fixado aqui nos comentários, tá? O link da inscrição, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Daí você diz assim, puxa, eu tenho tanto compromisso aí. Se Deus está falando contigo, larga a mão dos teus compromissos e vem. Porque são os mistérios divinos. Muitas vezes Deus nos chama para estar no ambiente. Quando Deus me chamou para ir à Argentina e estar naquele evento, foi lá naquele evento que eu recebi uma palavra que ativou a minha vida. E em 30 dias Deus usou a minha filha para confirmar essa palavra e a minha vida não parou mais de crescer, não parou mais de avançar. Bem, eu não preciso vender uma vida que eu não tenho. Como assim? O que eu falo, o que vocês veem, é o que eu vivo. Deus transformou minha vida. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, se você puder compartilhar essa oração, compartilhe agora em nome de Jesus. Eu vou declarar aqui, depois eu vou orar por você, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Tem uma pessoa, eu não sei se é nome ou sobrenome, Wallace. Deus está te visitando agora. Amém? E até o fim desse mês, você vai ter portas que você pediu a Deus em oração, abertas na sua vida. O Wallace. Tem uma pessoa também de sobrenome Oliveira e que mora em algo que se chama Quinta. Eu não sei se isso é nome de condomínio ou se isso é rua, o que é. Deus está te visitando agora, você de sobrenome Oliveira e que mora numa região ou num lugar que se chama Quinta. Deus está te visitando agora. Deus está visitando a tua casa no nome de Jesus. Amém? Eu também quero orar por uma empresa. Eu vi 2 letras MF. 2 letras MF. Deus está abrindo portas, está quebrando o laço do passarinheiro no caminho também, dos donos dessa empresa MF. Deus está abençoando e vocês verão a glória de Deus. Vocês verão o que Deus vai fazer a partir dessa palavra que está sendo liberada no nome de Jesus. Vai haver aumento, vai haver grande crescimento, em nome de Jesus. Vamos orar?
Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor. 9 da manhã, vamos ter live profética aqui e depois a oração das 18 horas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu sinto a Tua unção aqui. Eu sinto a Tua presença que está sendo liberada aqui, Pai. Há pessoas que estão sendo visitadas. Há pessoas, meu Deus, que estavam desanimadas, intimidadas, cansadas, mas que o Espírito de Deus está animando, está levantando, está confortando essas pessoas. Eu oro, Pai, para que essa pessoa comece a ouvir a voz de Deus e pare de dar ouvidos a qualquer pessoa que não sabe o futuro dela, que não sabe o caminho dela, mas que ela ouça a Deus. E a voz de Deus para ela é continue, a voz de Deus para ela é dependa de mim, dependa do Senhor. Dependa do Senhor, Ele é o bom pastor, Ele guia pastos verdejantes e a águas tranquilas. Jesus, confiamos em Ti. Jesus, confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua presença, Jesus. Sim, Jesus, levantamos o nome de Jesus como uma bandeira aqui nessa oração e oramos também para que todos da nossa casa conheçam a Jesus Cristo, todos sejam salvos, todos tenham uma experiência com Deus, que essa presença de Deus que nós estamos orando aqui essa semana, essa presença de Deus entre nos quartos, essa presença de Deus entre na família, essa presença de Deus leve homens e mulheres a se converterem, a conhecerem Jesus, a terem uma experiência sobrenatural com Jesus. Senhor, tira agora o peso espiritual, tira a angústia, tira a aflição, tira aquilo que traz preocupação, tira todo o ambiente de ansiedade e traga um ambiente de fé, de confiança, de coragem, de ousadia, de leveza. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve, que a presença de Jesus entre nesse lugar agora, a presença de Jesus entre nesse lugar e que a paz de Deus, a paz governe nesse ambiente, a paz governe nesse lugar, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, e que essa pessoa seja livre, sua casa seja livre, sua família seja livre, a vida de Deus toque neles agora. Remova, Senhor, toda a ansiedade, remova, Senhor, as preocupações e tudo aquilo que está em desordem na vida dela. Eu oro, Senhor, para que entre em ordem agora a paz, a prosperidade, a alegria, a saúde, a força de Deus venha trazer alinhamento nessa vida e que essa casa seja cheia da presença de Jesus Cristo. Esse ambiente de trabalho destrave, esse lugar, Senhor, que essa pessoa trabalha, que as coisas comecem a fluir, que a prosperidade entre, que as coisas aconteçam, que o Senhor possa abrir as grandes portas, que o Senhor possa atrair o melhor para dentro deste lugar, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo esta vida e abençoo esta casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Às 9 da manhã estaremos aqui e depois às 18 horas. E não esqueça, 9 da manhã vai encerrar as vagas para a Escola de Profetas. Um excelente dia para todos nós e que Deus te abençoe. Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que viveremos as promessas de Deus na sua totalidade. Que Deus nos abrirá grandes portas e que nos abençoará 1000 vezes mais em paz, em alegria, em influência, em saúde, em força, em nossa família. Pedimos, ó Pai, o Teu favor, pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor abra o céu sobre nós e sobre a nossa casa, abençoe nossos filhos de forma sobrenatural, grande e poderosa. Afasta a inveja, a ingratidão da nossa vida, do nosso caminho. Livra-nos, Pai, de todo tipo de cilada. Livra-nos daquilo que é preparado pelo inimigo para enganar, para nos fazer tropeçar.
e até mesmo para iludir. Que o Senhor proteja nosso coração, proteja, Senhor, a nossa casa, acampa os teus anjos ao redor da nossa família. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua santa e poderosa palavra e liberamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual e no nosso caminho, palavras de bênção e declaramos: vamos frutificar, florescer, crescer, prosperar, porque a mão do Senhor está conosco, sua bênção nos alcança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu oro pela cura total do teu corpo físico, que toda alergia, toda dor, toda enfermidade, toda opressão, toda angústia, toda depressão renda-se ao nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Jesus, Tu és a cura. E como isso é escrito na Tua palavra, nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde no seu emocional. Leva embora a ansiedade, Senhor. Leva embora as angústias, leva embora as preocupações, leva embora os temores. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e descansamos em Ti, Espírito Santo. E Te damos bem-vindo aqui na nossa vida, bem-vindo no nosso dia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Graças, 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 Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Hoje é um dia profético, eu creio que o Senhor tem e está fazendo grandes coisas no nosso meio. Estamos hoje no 10º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta. Por isso escreve já aqui nos comentários: Deus me abre uma grande porta. Eu creio, Deus está fazendo coisas maravilhosas, está abrindo conexões, está abrindo caminhos e abrindo portas. Eu quero hoje, em nome de Jesus, compartilhar uma palavra, alguns conselhos poderosos na palavra de Deus que vão te abençoar e vão te ajudar. Mas antes disso, eu quero começar contando um testemunho para a glória de Deus. O nosso Deus cura, o nosso Deus faz milagres. Então, independente de como você chegou aqui nessa oração, você chegou no lugar certo. Não por minha causa, mas porque Jesus Cristo está vivo. O seu poder é real. O seu poder é real. Eu fico maravilhado com tantos testemunhos que eu ouço de pessoas curadas, de pessoas libertas e de gente transformada. Olha esse testemunho que eu recebi da Bianca. Ela escreveu assim pra gente: no início deste ano eu estava enfrentando uma alergia muito forte no couro cabeludo. A coceira era insuportável e apesar de utilizar medicamentos há algum tempo, nada parecia resolver. Mesmo em meio ao desconforto, eu acompanhava as orações pelo YouTube e em minhas preces pedia constantemente a Deus que me livrasse daquela situação. Em uma dessas orações, o Senhor liberou uma revelação, dizendo que Deus estava curando uma pessoa que sentia muita coceira na região da nuca. Naquele momento eu senti que aquela palavra era para mim e tomei posse da cura. E para a glória de Deus, a coceira cessou completamente a partir daquele dia. Eu fui curada, sou grata a Deus por esse livramento e desde que venho acompanhando este ministério tenho recebido grandes livramentos e respostas de oração. Que Deus continue abençoando a sua vida, para que continue sendo instrumento de bênçãos na vida de muitas outras pessoas, assim como tem sido na minha. Glória a Deus. Eu fiz um tour no Sul, o tour profético. Eu estive em 3 cidades na semana passada e eu recebi dezenas de testemunhos para a glória de Deus. Pessoas que foram no tour e foram curadas, libertas, pessoas que aceitaram Jesus. Teve gente que Deus tocou tão forte, pessoas que não tinham igreja, pessoas que só me acompanhavam nas redes sociais, chegaram para a gente, chegaram para as pessoas que estavam conosco: e agora, o que eu faço? Depois de ter sido tocado por Deus. Quando uma pessoa é tocada por Deus, ela tem que se aproximar mais do Senhor. E eu fico maravilhado com isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que está aí me ouvindo. Há uma
Há uma mulher também que se chama Marta, e o Senhor manda dizer para você, Marta, o Senhor está te abrindo os olhos para amizades também. O Senhor está te abrindo os olhos para amizades, e o Senhor me mostra que seu marido trabalha com alguma coisa relacionada a posto de gasolina ou a combustível. Deus está visitando a tua casa, e eu vi como pessoas como urubus ao seu redor. Deus está querendo lhe dar um livramento, e o Senhor está abrindo os teus olhos também. Você tem uma filha, você tem que redobrar as orações por ela, muita inveja contra ela e também contra a vida do teu filho. Deus é maior e tem grande projeto na tua casa e na tua família. Eu também quero liberar uma palavra para o Frank. Eu não sei se é a esposa do Frank que está aí ou é o Frank que está. O Senhor está abrindo cortinas, está abrindo os olhos de vocês. Deus está mostrando algo que vocês estavam pedindo há muito tempo para que Deus mostrasse, para que Deus revelasse. Deus está abrindo, e essa semana vai ser uma semana de novidade na vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu também quero liberar uma palavra para o Plínio. Deus visita vocês e está mudando o ambiente de vocês. Está mudando completamente o que vocês estavam vivendo. O Senhor me disse que tinha muita opressão. Esse jugo está sendo quebrado. Jesus é um destruidor de jugos. O jugo está sendo quebrado, o peso que vocês estavam sentindo está sendo desfeito, porque isso era no espiritual. É por isso que vocês estavam com pensamento de desistência, pensamentos de ir embora, de, fechar aquilo que Deus deu para vocês. Deus deu um negócio para vocês. Não desistam, porque o Senhor está fortalecendo vocês e essa inveja está caindo por terra no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bem, deixa eu compartilhar uma palavra agora. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, a Bíblia diz assim: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Teu Deus não te desamparará. Escreve aqui nos comentários: Deus não me desamparará. Glória a Deus. Existem 5 conselhos que eu quero dar para você. O primeiro deles é: aprenda a separar as coisas. Amigo de colega, amigo de conhecido, porque a gente gosta muito de dizer: aquele é meu amigo, mas não tem zero de intimidade, é zero de relacionamento, é um conhecido, não é amigo. A gente pensa que colega de trabalho tem que ser amigo. Colega é colega. Nós temos que separar as coisas. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas porque a gente vai esperar certas coisas de um colega, quando na verdade ele é só colega, ele não é amigo. Então, pessoas do passado também não fazem mais parte da sua vida, elas fazem parte do passado. É por isso que já diz, são pessoas do passado. Então não queira se conectar com gente do teu passado, gente que não faz mais parte da sua vida, gente que seguiu o caminho dela e você ainda está buscando atrás dela uma amizade, um relacionamento. Se você fizesse parte da vida dessa pessoa do passado, você estava sendo procurado também por essa pessoa do passado. Aonde não existe reciprocidade, não existe amizade. Então, nós temos que parar de nos iludir. Tem coisas que é uma ilusão, e a ilusão, ela traz frustração. Então, pare de se iludir. Não são todos que são amigos, não são todos que são confiáveis. Tem muita gente que se aproxima da gente e só tem objetivos de se conectar com você, objetivos de ter alguma coisa sua, mas nunca serão amigos. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando num podcast uma coisa assim muito interessante. E essa pessoa falou assim: na vida eu conheci
muitas pessoas e eu achei que elas eram minhas amigas. O tempo passou e Deus me mostrou que quase não tenho amigos. E eu prestei atenção nisso porque é uma grande verdade. Amigos de verdade são pouquíssimos na vida. E nós temos que aprender a separar o que é um irmão da igreja, o que é um colega de trabalho, o que é alguém do passado, o que é alguém que é só um conhecido e não é amigo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos colocando expectativa em pessoas erradas e depois isso só entristece o coração. Então tenha cuidado com isso. Por isso, não deixe pessoas que você mal conhece darem palpite na sua vida. Você vai ter que impedir isso, e isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria divina. Não deixe pessoas darem palpite na sua vida. Sansão se enganou com as pessoas erradas. Nós precisamos de amigos como Jonatas, que tiveram lealdade a Davi em tempos perigosos. Precisamos de amizades genuínas e verdadeiras. O segundo conselho que eu dou para você é que se você se abrir com a pessoa errada, ao invés de você aliviar um problema, você arruma dois. Quando a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, está falando de pessoas certas, pessoas que podem dar o conselho. Tem gente que não sabe nem para si, vai dar conselho para você. E nós temos que separar o conselho. Existe o conselho da experiência, existe o conselho da sabedoria e existe o conselho profético. São três coisas diferentes. O conselho da experiência, você procura com pessoas que já passaram por aquilo. O conselho da sabedoria são com pessoas extremamente inteligentes e que resolvem problemas assim, de nível hard. E os conselhos proféticos, você procura alguém que tem o chamado de Deus, tem o discernimento espiritual, tem a revelação de Deus para ajudar você em relação a uma área da sua vida que você precisa tomar uma decisão certa e uma decisão para o seu futuro. Então nós temos que aprender a separar. Se você aliviar o seu coração com a pessoa errada, você vai arrumar dois problemas, porque aquela pessoa vai falar para outra pessoa e vai trazer uma fofoca para a sua vida, vai trazer perturbações. Como eu vejo gente, sabe, fazendo uma salada de fruta com tudo, elas vão em tudo que é lugar. Elas se conectam a todo mundo, é por isso que nunca crescem espiritualmente, nunca crescem. Sabe, nós vivemos um tempo hoje onde existe muita oferta, onde existe muitas oportunidades, mas qual que é a direção do Senhor? Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. A terceira coisa é, não confunda coragem com burrice. Quando a Bíblia diz ser forte, ser corajoso, a Bíblia não está falando para você ser imprudente, porque várias outras passagens diz, vigie e ore. Em Provérbios, muitas vezes se repete a palavra que o sábio é prudente. Então, eu não posso confundir coragem com burrice. O que seria ter coragem e fazer uma coisa burra? Bem, isso seria fazer algo que, sabe, você viu como oportunidade, mas não consulta a Deus. Viu como chance, sabe, de ganhar mais, chance de mudar de vida, mas você não tem uma direção de Deus, você não tem um respaldo, você não tem um conselho de sabedoria, de experiência e profético para dar o sinal verde para você ir e para você fazer. Eu tenho decidido na minha vida não fazer nada fora da vontade de Deus. Não quero fazer nada. Nós estávamos nos preparando para fazer um evento para mais de 3.000 pessoas numa determinada cidade. E quando eu fui para o hotel, o Espírito de Deus falou comigo e o Senhor disse, não é a rota que eu tenho para você esse ano.
Ele me disse isso, não é a rota. Agora, se eu dissesse assim, não, mas eu vou ser corajoso. Coragem, sem direção de Deus, é burrice. Então eu tenho que escutar a Deus para fazer todas as coisas na minha vida. A quarta coisa, não se iluda. Ninguém manipula quem não tem medo de ficar só. Como eu encontrei pessoas manipuladoras na minha vida. Gente que quis, sabe, através das suas atitudes, tentar me manipular, tentar torcer as decisões que eu estava tomando em Deus e até mesmo usando de chantagem emocional contra mim. E eu entendo de uma coisa, as pessoas genuínas e verdadeiras, elas ficam na sua vida. As ingratas e invejosas e aquelas que nunca Deus chamou elas para caminharem com você, elas vão sair, elas vão se afastar, elas vão rumar a outro propósito. As pessoas hoje, em sua grande maioria, não têm lealdade, mas eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Senhor, os leais que permanecem comigo, os leais que acreditam na visão que o Senhor nos deu e naquilo que a gente está caminhando, que sobre esses venha a unção de Deus, que sobre esses venha a graça de Deus, o favor de Deus que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Porque gente, sabe que você ajuda e depois eles viram as costas, pessoas que você indica e depois essas pessoas falam mal de você, pessoas ingratas que você ajuda elas mais do que qualquer outro ajudaria aqui nessa terra. Você ajuda essas pessoas, você dá direção, você resolve os problemas delas, você, sabe, é um norte para a vida delas e depois elas acabam dizendo, meu tempo encerrou perto de você. São pessoas ingratas, são pessoas que nunca entenderam a conexão que Deus preparou. Jonatas foi fiel a Davi em todo o tempo, até a sua morte. Você tem que entender, se Deus te conectou a pessoas, a certas pessoas, de caminhar com elas. Mas hoje é como eu disse, há uma mistura de tudo, é uma salada de fruta. As pessoas não ouvem a Deus, elas ouvem aquele que está pronto para dar ouvidos ou aquele que está pronto para dar uma oportunidade. A melhor oportunidade é você caminhar com pessoas íntegras e pessoas que Deus te conecta aqui nessa terra. E a quinta coisa é, a angústia nunca é em vão. Observe os sinais. Deus pode estar tentando te alertar de algo. Então eu creio nos avisos divinos. Eu creio que o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos avisa quando algo não está bem. O Espírito Santo nos avisa quando saímos de uma rota de Deus. Quando andamos por um caminho que não é o caminho que Deus preparou para a gente. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e precisamos do trabalhar e da obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, ame o Espírito Santo, porque Ele vai lhe dar sinais quando as coisas estiverem erradas. Ele vai lhe dar sinais. Amém? Eu deixo essa palavra e essa instrução ao teu coração. E eu digo para você, caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Amém? Caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Você não tem ideia. Quanto mais eu caminho com Deus, mais meus olhos se abrem. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro até sexta meia-noite, eu vou rubricar ele e vou mandar um salmo que Deus colocar no meu coração para você. Então você pode adquirir esse livro, inclusive nós estamos fazendo isso agora com o Café com Jesus, que é o volume 1, esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2, tá? E os nossos devocionais são perpétuos, ou seja, você pode começar a qualquer tempo, você pode também ler 1, 2, 3 devocionais por dia. Então, tanto no Café com Jesus 1 quanto no Café com Jesus 2, eu estou
assinando, mandando um salmo até sexta à meia-noite. Isso, sabe por quê? Porque eu acho que eu vou levar uns 15 dias para assinar tudo isso de livro. Ontem eu devo ter assinado mais de 300 livros. Então, até eu peço paciência para quem está adquirindo os livros essa semana, porque talvez eu entre a semana que vem assinando o livro, porque eu tenho que assinar um pouco por dia. Ontem foram quase 300 livros. Fiquei mais de 2 horas sentado numa mesa assinando livros, tá? E eu vou assinar todos, só que eu preciso de um tempinho e glória a Deus por isso. Se você quiser adquirir, vá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei ministrando sobre destino e como se dedicar ao destino que Deus deu para você. Como se dedicar ao destino. Eu creio que um norte vai ser liberado nessa reunião de domingo. Por isso eu convido você a estar conosco. Salmos 91, glória a Deus. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com uma dor muito forte aqui atrás da cabeça. Seja curada, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre o Victor. O Senhor está fortalecendo as tuas mãos. Amém? E o Senhor está tirando um peso, um fardo de cima de você. Um problema está sendo resolvido, Victor. Em nome de Jesus, recebe aí como palavra do Senhor. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. E Deus manda dizer para você, Amanda, Deus está preparando um caminho para você plantar. Deus está preparando, Deus está lhe dando oportunidades para plantar. Vai ter grandes colheitas, mas se prepare para plantar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e escreve aí também. Deus me abra uma grande porta em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, pessoas do propósito divino que o Senhor nos confiou. Senhor, oramos para que o Senhor coloque pessoas leais e afaste de nós os ingratos, os invejosos, aqueles, Pai, que usam a língua, Senhor, como uma serpente. Que o Senhor nos guarde de toda fofoca, de toda mentira, de toda invenção, de toda calúnia, de todo espírito de inveja. Cancelamos e quebramos agora todo tipo de oração contrária e declaramos que estamos debaixo do favor de Deus, que a paz de Deus está sobre nós, a alegria do Senhor habita em nossa casa e no nome de Jesus, nossa família é unida, nosso lar é abençoado, caminhamos debaixo de céus abertos e nenhum mal tem poder de nos afetar. Declaramos em nome de Jesus grandes portas e grandes oportunidades se abrindo. E todo aquele que está doente, que seja curado agora. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora. E dizemos espíritos de enfermidade, espíritos de opressão, rendam-se ao nome de Jesus Cristo e saiam. Eu quero declarar o toque de Deus tocando no teu corpo físico. O toque de Deus
tocando na tua vida, tocando na tua família, no nome de Jesus, que seja quebrado toda a influência do mal, que o laço de Satanás seja desfeito. Essa pessoa, Pai, que está com dores ou problemas no seu pescoço, na região do pescoço, eu quero declarar saúde agora a ela, que ela seja curada, em nome de Jesus. Eu declaro saúde na vida dessa pessoa. Oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de muita prosperidade, seja um dia de boas notícias, seja um dia de milagres, seja um dia de vitórias, seja um dia que a injustiça seja visitada pela justiça de Deus. E nós oramos, Pai, nos conecta a amigos genuínos e verdadeiros, nos conecta a pessoas, Pai, que não serão, Senhor, como a chuva de verão, mas serão, Senhor, pessoas que andarão conosco, que caminharão conosco, que terão aliança conosco, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nos afasta de gente, Senhor, que é apenas uma sanguessuga, de gente, Senhor, que é ingrato, de gente que muitas vezes, Pai, só sabe usar os outros. Que o Senhor possa guardar a nossa vida e guardar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela tenha amigos leais e genuínos, e aqueles que têm me pedido oração, Pai, pela ingratidão, aqueles que têm me pedido oração, pela traição, Senhor, de pessoas. Eu oro para que o Senhor guarde a vida deles, guarde o coração deles também para não se magoarem. Senhor, proteja o coração daqueles que estão em nosso entorno. Venha trazer paz, venha trazer alegria, venha guardar a nossa vida, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. E te pedimos, libera, Pai, 1000 bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu estarei às 9 da manhã ao vivo com vocês e depois às 18 horas estaremos juntos aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade.